seja bem-vindo a Moz Accounting. Meu nome é Jaime Luiz e hoje trazemos para si a proposta de um exercício relativo ao processamento de salário. Muitos estudantes de contabilidade, bem como pessoas que atuam na área de contabilidade, têm algumas dificuldades em compreender alguns elementos relacionados ao processamento de salários. Então é na base disso que hoje vamos tratar dos diversos elementos importantes no âmbito do processamento de salários, tais como o impacto dos subsídios atribuídos ao trabalhador, o impacto, neste caso, do INSS pago pelo trabalhador e também a comparticipação da empresa e, portanto, por fim, vamos tratar de como nós podemos efetuar o cálculo, neste caso, do IRPS, que é um imposto muito importante pago pelos trabalhadores. Então, espero que esteja atento, prepare a sua caneta, o seu papel, de modo que venha tomar anotações em torno daquilo que vamos abordar para o dia de hoje. Antes de mais, subscreva, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas para que possamos cada vez mais crescer. Então, temos aí a informação relativa aos funcionários, aos trabalhadores da nossa empresa, onde temos, primeiro que temos diversos trabalhadores, 4 trabalhadores, em que tem aí o seu salário base e tem também o número de dependentes. Esse número de dependentes será posteriormente usado para, portanto, o cálculo do IRPS. O número de dependentes são aquelas pessoas a cargo desses trabalhadores, as pessoas que vivem com o trabalhador ou que sejam filhos ou até mesmo enteados desse trabalhador. Por baixo temos aí a informação relativa a esses trabalhadores, onde diz que a empresa paga 2.500 de subsídio de alimentação e, portanto, paga também 2.000 pelo valor do subsídio de transporte. Assim, também, os trabalhadores são sujeitos ao INSS, fazem contribuições ao INSS, onde 4%, neste caso, é a entidade patronal e os outros 3% é pago, portanto, pelo trabalhador. Para além disso, temos também a assistência médica, onde o trabalhador paga 400 e, portanto, a entidade patronal, a empresa, comparticipa, neste caso, no valor de 600. Dizer que isto é uma comparticipação e, dependendo dos casos, não é? A empresa pode pagar todo ou até mesmo o próprio trabalhador. Então, esses são os elementos que, portanto, vamos encontrar para esta empresa em específico. Gostava aqui de dizer que cada empresa tem as suas políticas, cada empresa tem os seus elementos que deve, portanto, incluir ou não. Então, gostaria que pudesse compreender de como nós podemos fazer isso sem se esquecer de que cada empresa, cada caso é um caso. Apenas compreenda a essência da coisa. Então, para podermos elaborar, vamos precisar de um mapa, não é? E este mapa, dizer que é um mapa flexível. Cada um pode elaborar, cada empresa elabora um mapa de acordo com as suas necessidades, de acordo com como a empresa pretende dar essa informação. Então, para nosso caso, teremos um mapa em que primeiro temos o nome, depois temos as remunerações. E as remunerações, temos aí o grupo das remunerações, que é primeiro o salário base, depois temos o subsídio de alimentação e depois temos o subsídio de transporte. Então, depois temos a coluna do salário bruto. O salário bruto seria o total das remunerações, isto é, o somatório do salário base, subsídio de alimentação e o subsídio de transporte. Isso vamos designar por salário bruto. A seguir temos aí os descontos, que por baixo vamos ter o IRPS, o INSS na percentagem que o trabalhador deve pagar e, portanto, a assistência médica que o trabalhador contribui uma taxa. Dizer que esses descontos são, portanto, os valores em que são deduzidos do salário do trabalhador, isto é, do salário do trabalhador. Nós, como empresa, devemos descontar o que nós temos aí, o IRPS, que é canalizado ao Estado, o INSS, também que é canalizado à Segurança Social, a assistência médica, que vai ser canalizada, portanto, a outra entidade responsável por esta área. Então, depois temos o salário líquido. O salário líquido significa, portanto, o valor que o trabalhador vai receber. Este é o valor que entra na conta do trabalhador. Então, seria a diferença entre o salário bruto e, portanto, o total dos descontos. Então, subtraindo esses dois valores, vamos ter o salário líquido.
Então, depois temos aí uma informação adicional sobre os encargos que a empresa vai suportar no âmbito das atividades, no âmbito do pagamento de salário aos seus trabalhadores. Dizer que essa é uma informação que, portanto, é importante, principalmente se vamos logo a seguir efetuar alguns lançamentos contabilísticos, é necessário termos essa informação. Onde por baixo temos o INSS na percentagem dos 4%. Não esqueça que o INSS, a taxa global é de, portanto, 7%. Então, a empresa paga 4% pelo trabalhador, suporta 4%, e, portanto, o trabalhador vai ser deduzido do seu salário apenas 3%. No entanto, o global do INSS a ser entregue ao Estado vai ser, portanto, na percentagem de 7%. Então, temos aí também a assistência médica pela parte que a empresa comparticipa junto com o seu trabalhador. Então, depois, total dos encargos. Então, vamos pegar a informação que nós temos e temos aí o primeiro trabalhador, que é Zainabo Melo, com o seu salário base de 70 mil meticais. Então, vamos correr aí, salário base 70 mil, e a seguir o subsídio de alimentação. Já dissemos que paga o mesmo valor para todos os trabalhadores, no valor de 2.500. Então, colocamos aí por baixo, e a seguir o subsídio de alimentação no valor de 2.000 meticais. Então, para termos o salário bruto de Zainabo, vai ser o somatório dos 70 mil mais 2.500 mais 2.000. Então, vamos ter que o salário bruto vai ser de 74.500. Então, temos aí o nosso salário bruto, valor sobre o qual vamos deduzir os outros descontos. E o primeiro desconto que nós temos aí é o IRPS, esse valor que deve ser canalizado ao Estado. Sabemos nós todos que o IRPS, portanto, tem diversas categorias e, no entanto, para este caso, nós temos, portanto, rendimentos de trabalho dependentes, que é um rendimento que o trabalhador vai oferir. Para calcularmos o IRPS, nós vamos primeiro à necessidade de termos noção daquilo que é o código do IRPS. No entanto, temos lá no fim uma tabela, portanto, que nos ajuda no cálculo do IRPS. Primeira coisa que devemos fazer é identificar, portanto, a classe em que o nosso salário ou o nosso rendimento se enquadra, o nosso salário bruto. E conseguimos ver aí que o salário bruto é de 74.500. Então, esse valor enquadra-se na classe, portanto, dos 60.750 a 144.749,99 centavos. Então, a taxa que vai ser aplicada vai ser de 25%. Mas como proceder? Então, pegamos o valor de 74.500, subtraímos por esse valor de limite inferior, que é, portanto, o valor de 60.750. Vamos ter aí o resultado, que é de 13.750. Então, a essa diferença é o valor sobre o qual a taxa dos 25% vai incidir. Então, pegamos o valor dos 13.750 e multiplicamos pela taxa de 25%, o que vai nos dar um valor de 3.437,50 centavos. Então, tendo já esse valor coletado, o que nós fazemos é adicionar, portanto, ao valor correspondente ao valor a ser retido pelo número de dependentes. E conseguimos ver aí na própria tabela que para aquele que tem 3 dependentes, que é, portanto, o nosso caso, e tem esse salário, essa remuneração, deve, portanto, ser retido no seu imposto, portanto, um valor de 7.275. Então aí vamos ter o total, portanto, do IRPS que esse trabalhador deverá pagar, que é no valor de 10.712,50 centavos. Esse é o valor do IRPS. Então, colocamos aí na nossa tabela o valor de 10.712,50 centavos. A seguir, temos o valor de INSS, que o trabalhador deverá, portanto, contribuir, que é na percentagem dos 3%. Então, pegamos o valor do salário bruto, multiplicamos pelos 3%, o que nos deu, portanto, um valor de 2.235 meticais. A seguir, temos o valor da assistência médica que o trabalhador deve comparticipar, que é, portanto, no valor de 400.
Também temos no nosso exercício uma contribuição à associação sindical, que, portanto, foi estabelecida em 400. Então, tudo isso é retirado do salário do nosso trabalhador. Então, o total de descontos será, portanto, o somatório de todos esses descontos, neste caso o INSS, o RPS, portanto, a assistência médica e o sindicato. Então, vamos ter aí um valor de 13.697,50 centavos. A seguir, passamos aqui para o passo que é muito importante, que é determinar o valor do salário líquido. Para este caso, como temos a tabela, fica muito mais simples. Por quê? O salário líquido vai ser o salário bruto, neste caso, que é o total das remunerações, menos o que é o total dos descontos, que para o nosso caso vai ser 74.500 menos 13.697,50 centavos, que vai nos dar um valor de 60.802 meticais e 50 centavos. Então, para alguém que recebia 70 mil como salário base, foi adicionado os seus subsídios e, portanto, subtraiu-se o desconto. O valor que ele vai receber na mão ou em bancos vai ser o valor de 60.802. Eu dizia que existe aí uma tabela auxiliar, não é? Para quem é para a contabilidade, principalmente, onde vamos ter aí a contribuição de INSS por parte da empresa de 4%, pegamos o salário bruto do trabalhador, multiplicamos por essa taxa, vamos ter o valor de 2.980. E temos também a contribuição ou a comparticipação da empresa na assistência médica desse trabalhador, que vai ser no valor de 600. Então temos que o total do encargo da empresa vai ser no valor de 3.580. Essa informação é muito relevante, pois a empresa precisa saber, para além do salário, para além dos subsídios, qual é o encargo que a empresa vai ter por parte deste trabalhador. A seguir temos o Almeida Stoy, que é um trabalhador que, portanto, recebe um valor de 13.000 meticais. Para todos os trabalhadores é dado um subsídio de alimentação no valor de 2.500, então vamos por aí, e um subsídio de transporte no valor de 2.000, também vamos colocar aí. Então o salário bruto do nosso trabalhador vai ser no valor de 17.500. Então, para o cálculo do RPS, primeiro é necessário vermos se esse trabalhador enquadra-se no limite ou intervalo aceitável para que, portanto, possa pagar o IRPS. E vemos que o mínimo aceite, neste caso, vai ser o valor de 20.000 e, portanto, 250. Então, somente a partir daí o trabalhador, portanto, pode sim pagar o IRPS. Para este caso, que são 17.000, ele não está sujeito ao IRPS. O seu salário está abaixo do limite de sujeição do IRPS. Então, para esse trabalhador, vamos ter IRPS 0 e, portanto, INSS, todos os trabalhadores, portanto, devem sim, não existe nenhum limite para o pagamento do INSS. Então, a taxa vai ser aplicada, o 3% que ele vai ser retirado do seu salário, vai nos dar um valor de 525. A seguir, a assistência médica com participação vai ser no valor de 400 e, portanto, o valor da contribuição à associação sindical no valor de 350. Teremos aí, portanto, o total dos descontos na ordem dos 1.275. Para calcularmos o salário a ser entregue a este trabalhador, pegamos o seu salário bruto no valor de 17.500 e subtraímos, portanto, o total dos descontos a serem efetuados, que é no valor, portanto, de 1.275, o que vai nos dar um salário líquido a entregar do valor de 16.225. Então, a seguir temos aí também os encargos, não é? Onde a comparticipação da empresa dos 4%, multiplicando pelo salário bruto, vamos ter 700 meticais e também temos a seguir a assistência médica na ordem dos 600. Então, a empresa, por esse trabalhador, tem um encargo no valor de 1.300 meticais. Então, temos aí a seguir o próximo funcionário, o próximo trabalhador, que é, portanto, a Carmen Macam, que tem um salário base avaliado em 150.000 meticais e tem, portanto, o número de dependentes correspondente a 10.
Primeira coisa, vamos preencher aí a parte do salário base, 150 mil. Os subsídios são os mesmos. 2.500 para subsídio de alimentação, 2.000 para, portanto, subsídio de transporte. Então, o somatório dessas remunerações, vamos ter o salário bruto. E, portanto, vai ser na onda dos 154.500. Tendo já o salário bruto, queremos calcular o IRPS a entregar ao Estado, o IRPS que este trabalhador deverá ser deduzido. Então, nesse valor, portanto, dos 154.500, enquadra-se, portanto, na última categoria, no último limite, não é? Que é, portanto, de 144.750 em diante. Então, é na base disso que nós vamos calcular, portanto, usando uma taxa de 32%, conforme temos aí na tabela. Então, o que faremos será o seguinte: pegamos esse valor do salário bruto, que é de 154.500, e, portanto, subtraímos pelo limite inferior, que é, portanto, de 144.750, o que vai nos dar um valor de 9.750. Então, a seguir, pegamos este valor. Esse é o valor sobre o qual vai incidir a taxa. Muita atenção, porque a taxa não incide sobre o salário, mas sim sobre a diferença entre o salário e, portanto, aquele limite mínimo. Então, multiplicando por 32%, vamos ter um valor de 3.120. E então, portanto, a este valor, vamos adicionar ao valor a ser retido por conta do número de dependentes. Que, portanto, conseguimos ver que ele tem 10 dependentes. Então, tem um valor a ser retido no valor de 28.225. Por quê? Porque este valor de 10 dependentes, quer dizer, faz parte do 4 ou mais. Então, vamos usar o valor de 28.225. Então, o somatório dos 3.120 e 28.225 vamos dar aí o valor de 31.345. Este é o valor de IRPS que este trabalhador deverá pagar. Então, colocamos aí o valor de 31.345. A seguir, calculamos o INSS 3%, pegamos o salário bruto do trabalhador, multiplicamos pelos 3%, vai nos dar um valor de 4.635. A seguir, fazemos o mesmo, colocamos aí os 400 de assistência médica e, por fim, colocamos aí os 350 da contribuição à associação sindical. Então, teremos aí o total, portanto, dos descontos, que vai ser de 36.730. Então, esse é o total dos descontos. Então, qual vai ser o valor do salário líquido? O salário líquido, conforme já dissemos, é o salário bruto menos o total dos descontos, que vai ser, portanto, o valor de 154.500 menos 36.730, o que vai nos dar um valor de 117.770. Então, vamos ter aí o salário líquido a entregar nesse valor. A seguir, teremos a entidade patronal, neste caso o INSS, no valor de 6.180. Por quê? Pegamos aquele valor bruto e multiplicamos por esta taxa de 4%. Temos aí também a comparticipação na assistência médica no valor de 600. E o total, portanto, dos encargos que a empresa suporta por conta desse trabalhador no valor de 7.780. Então, a seguir, temos o nosso trabalhador, portanto, Geraldo Costa, que recebe um salário base no valor de 21.000 meticais, então colocamos aí, e os descontos são os mesmos, 2.500 e, portanto, 2.000 meticais. Conseguimos ver aí que o total do salário bruto dele vai ser no valor de 25.500. Este salário bruto enquadra-se, portanto, no limite, portanto, de 22.750 até 32.749,99. Então, para ele vamos usar, portanto, uma taxa de 15%. Então, para calcularmos, vamos fazer a mesma coisa. Pegamos o valor de 25.500, subtraímos pelo limite inferior, que é, portanto, no valor de 22.250, o que vai nos dar um valor de 3.000
250, este valor sobre o qual incide a taxa, que portanto vai ser de 15% por conta do limite em que se enquadra o seu salário, o seu rendimento. Portanto, vamos ter vezes 15%, vai nos dar um valor de 487,50 centavos. A seguir, pegamos este valor e adicionamos ao valor que deve ser retido pelo número de trabalhadores. E vemos aí que esse trabalhador tem 2 dependentes e, no entanto, o valor a reter vai ser de 125. O somatório destes valores vai dar o valor de RPS que deve ser pago ou deve ser deduzido deste salário, que é, portanto, no valor de 612,50 centavos. Então, colocamos aí esse valor e, portanto, temos a seguir o INSS 3%, salário bruto vezes 3%, vai dar 765. A seguir, assistência médica, que é no valor de 400, e, por fim, sindicato, que é no valor de 350. Adicionamos esse valor para ter, portanto, o total de descontos. Vamos ter o valor de 2.127,50 centavos. Para calcularmos o salário líquido, nós todos já sabemos, pegamos o salário bruto menos os descontos, que para o nosso caso vai ser 25.500 menos, portanto, 2.127,50 centavos, que vai nos dar um valor de 23.372,50 centavos. A seguir, os encargos por parte da empresa, portanto, INSS, na percentagem dos 4%, multiplicado pelo salário bruto, vamos ter 1.020. E, portanto, a contribuição ou a comparticipação no valor de 600. Total dos encargos vai ser, portanto, no valor de 1.620. Então, por fim, vamos calcular os totais. Esses totais vão nos ser bastante importantes. Hoje são os totais que nós vamos usar para, portanto, efetuar os lançamentos contabilísticos, não é? Por exemplo, o total do salário base, temos aí. O total dos subsídios, temos aí. Então, esses todos os valores, é necessário termos os seus totais. Por exemplo, o total dos IRPS é o valor que vai ser, portanto, usado, vai ser canalizado ao Estado. Então, é muito importante, portanto, termos esses totais. Então, por hoje é tudo. Agradecemos, sobretudo, por ter participado desta aula. Esperamos por ti. Provavelmente, na próxima aula, queremos trazer aqui como contabilizar cada um desses elementos. Pode também ver nas nossas aulas anteriores algumas matérias relacionadas a esta. Esperamos, sobretudo, que deixe o seu like, compartilhe, ajude a Moz Accounting a crescer. Muito obrigado e até a próxima. Olá, contabilistas! A Moz Accounting preparou para si o curso de trabalho de fim de exercício. Venha aprender da forma mais prática e dinâmica a fazer o encerramento de contas. Não havendo lucro, também não há espaço para ter o imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas. Então, temos aí o nosso balancete retificado e, portanto, conseguimos visualizar aí a maioria das contas que vamos usar para podermos elaborar a demonstração de resultados. 0,71. Agora, para termos o valor da nossa reversão, é só... Se há ajustamentos das taxas de câmbio, nós também, portanto, devemos ajustar na nossa contabilidade. Não perca mais tempo, vá já ao nosso canal do YouTube e comece a aprender. Em 2025, estude com a Moz Accounting.